Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a bondade do Senhor e a sua graça nos acompanhe, nos abrace e fale conosco de uma forma sobrenatural neste final do capítulo 9 do Apocalipse. Que você esteja com os ouvidos prontos para ouvir a palavra, que você tenha dedicado a sua vida para se preparar para o Senhor em algum momento da sua vida. Muitas pessoas não se preparam para as coisas de Deus. As coisas de Deus vão se tornando cansativas, exaustivas para muitas pessoas, porque elas não se preparam. E aí ter o entendimento conforme deve ser entendido requer tempo, requer da sua vida uma devoção a Deus, demanda do seu coração a vontade de amar ao Senhor, a vontade de buscar a Deus acima de todas as coisas. Por isso nós queremos terminar o capítulo 9. E aqui nós estamos falando sobre a sexta trombeta. A sétima trombeta vai até o capítulo de número 19, que é o último ai, né? O terceiro ai. Vai até o capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 10 capítulos só para falar de um ai, de um juízo terrível de Deus, uma catástrofe, a mão horrenda de Deus sobre a humanidade. Então, tudo que você ouviu aqui e tudo que você está ouvindo ao longo desses 9 capítulos, nós temos a convicção de que, embora tem textos pesados como este do capítulo 9, coisas terríveis que vêm acontecendo aqui na leitura, né, que é os juízos manifestados de Deus na tribulação, até o capítulo 9 é um juízo ainda leve, porque Deus vai apertar. Você imagine que em 2 capítulos ele explica um ai, 2 ais. Mas ele precisa de 10 capítulos para explicar um ai, a sétima trombeta. E eu sempre digo isso para todos. Quando você conhece a Bíblia, quando você interessa para o ensino bíblico, você vai perceber que um dos assuntos mais falados por Jesus foi o inferno e não o céu, durante a sua peregrinação no mundo. A segunda coisa que nós não podemos esquecer, que Jesus fala mais do juízo, da consequência do juízo, do pecado, do que das bonanças. Jesus fala mais da recompensa nos céus do que das recompensas aqui nessa terra. Então Jesus, ele exorta mais, chamando a atenção de todos, do que necessariamente traz uma mensagem branda para amenizar o impacto no coração das pessoas. Então, se nós não entendermos isso, se você não atentar para isso, você vive um Jesus folclórico. Aquele Jesus que vale tudo, permite tudo, tudo pode. E eu sei que pode parecer estranho para muitas pessoas, mas o mundo vai se deteriorando, não é?
As pessoas não querem acreditar. A igreja faz os seus planos. A igreja comenta as suas promessas. Então o mundo, ele vai de mal a pior. E se nós queremos agradar a Deus, se você sabe que, embora você não tenha a data da sua partida deste mundo, embora você não sabe o dia que Deus vai te levar, mas você sabe que essa hora vai chegar, seja pelo arrebatamento, ou seja simplesmente por alguma enfermidade, por algum fato que há de ocorrer contigo ou comigo e partirmos desta terra. Então é necessário que você entenda que tudo isso que nós temos pregado é com muita responsabilidade, é com muito temor, em que nós relemos, lemos, oramos, jejuamos, buscamos do Senhor uma palavra verdadeira que toque o coração das pessoas. Eu não sei se eu tenho alcançado e tocado o coração das pessoas de fato. Talvez uma meia dúzia, mas com certeza muito menos do que eu gostaria, muito menos do que todos que me acompanham nas lives. Porque as pessoas se tornaram céticas. Elas têm motivos para não acreditar, porque elas têm tantos sonhos, sonhos de enriquecer, sonhos de casar, sonhos de terem filhos, sonhos de viajar, sonhos do empreendedorismo, é tanta correria atrás do vento, que as pessoas não levam a sério. Elas vão encontrar alguém que vai pregar, quem sabe, o mesmo Apocalipse de uma forma diferente. Vai tirar todo o terror, todo o peso do juízo e vai fazer aqui uma enganação. Ou simplesmente, que é a maioria, não haverá pregação do Apocalipse. Não tem uma campanha, eu ainda não vi, em 23 anos de pastor, eu ainda não vi nenhuma campanha feita no Brasil ou nos países que viajei, em que o tema era Apocalipse, a não ser no Japão, já disse, capítulo 8, verso 1 ao 4. As orações dos santos subiu nas narinas de Deus. Na verdade, esse tema que foi colocado no Japão, para que eu ministrasse, a deturpação era evidente do pastor presidente lá. Ele queria que eu usasse aquele texto e mostrasse a importância da oração do justo, que eles iam ser abençoados, que os anjos iam descer à terra, ia abençoar, ia fazer tremer o inferno, ia abalar tudo, e que os crentes seriam muito felizes. Quando na verdade não tem nada a ver. O capítulo 8, nós estamos no meio da tribulação. E lembro que foi a última vez que eu preguei nessa convenção do Japão e nunca mais voltei nessa igreja, não. Porque não agradou o pastor, que achou que eu ia viajar dos Estados Unidos, morava na América, ia viajar da América ao Japão para encher linguiça. Ele me viu pregar na igreja do pastor Oriel de Jesus, numa quinta-feira, que era transmitido os cultos. E naquele dia foi uma mensagem atípica. Ele pensou, esse cara vai ser benção aqui. Esse cara vai sacudir, vai fazer pular a igreja, o povo aqui vai animar. E na verdade foi tudo ao contrário. Então, meus amados irmãos, que você esteja preparado. Repito sempre, não sou terrorista. Não quero pregar Apocalipse para fazer temer a você ou quem quer que seja que esteja do teu lado. Mas que haja temor na sua vida. Leve Deus a sério. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Tudo isso que você vai ouvir de novo, uma recapitulação do capítulo 9. Isso é muito sério. Eu disse que hoje
Eu ia trazer a diferença entre a palavra furto e roubo, lembra? Hoje. A origem da palavra feitiçaria, lembra? Eu não esqueço, que eu prometo, eu cumpro. Para você entender. Porque aqui no Apocalipse, no versículo 21 do capítulo 9, o Senhor disse que nem os que furtam se arrependem. Mas em Apocalipse 3, a Malaquias 3,8, o Senhor disse: roubarás o homem a Deus? Por que ele não usou a palavra furto? Aqui ele usa furtador. Aqui ele usa os que furtam. Mas contra ele usa a palavra roubar. E furto é um ato de alguém tirar alguma coisa de alguém sem violência. Furto, artigo 155. Leva a pessoa de 1 a 4 anos de cadeia. Ela entra na sua casa sem você saber e rouba. Então ela furtou. Porque ela não houve violência, não houve contato com a vítima. Ela entra na sua conta bancária e furta o seu dinheiro, ela hackeia a sua conta, então ela fez um furto. Porque o furto é tudo aquilo que caracteriza a independência da vítima. O ladrão não precisa da vítima. E quando Deus está falando isso aqui no capítulo 10, verso 21, que nem se arrependerão dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos, não vão se arrepender, vão continuar. Você vê a depravação humana, vai chegar a um ponto tão grande, nós já estamos vivendo isso, que as pessoas, mesmo vendo o juízo de Deus, elas não vão se arrepender. Por isso é que eu não me iludo de estar aqui pregando aqui, em que haja arrependimento em você, haja arrependimento em alguém. Eu não me iludo com pessoas que me elogiam, com pessoas que simplesmente se rebelam, porque eu já estou acostumado a isso. Deus me chamou para isso. Em 23 anos de pastor, nunca mudou a mensagem, Deus nunca me deixou pregar diferente. Deus nunca me deixou ser macaco de auditório. Deus nunca me deixou ser um palestrante de auditório, um fanfarrão, um entusiasmo, ou ser um entusiasmo de auditório, de púlpito e palanque, para agradar as pessoas. Desde que me conheço como gente, a minha mensagem é essa, ela é direta. Você imagina se dói em você às vezes? Imagine quanto dói em mim há 23 anos, pregar essa mensagem. E fico vendo meu ministério como o de Paulo, não me comparando a ele na questão da unção. Sou muito pequeno diante dele. Mas Paulo foi chamado, assim como eu, a pregar a palavra dura. Paulo, ao mesmo tempo que ele estava abençoando e saudando os irmãos, ele estava falando em vara, em cajado. Ele estava menosprezando, defamando aqueles que zombavam de Deus. E por isso Paulo foi perseguido, mais perseguido de todos os apóstolos, né? Está em 2 Coríntios, capítulo 11, verso de número 16 adiante. Foi o apóstolo mais perseguido, foi Paulo. Foi o apóstolo mais caluniado, foi Paulo. Foi o apóstolo que mais passou necessidade, fome, sede, Paulo. Foi o apóstolo que mais passou o tempo na prisão, Paulo. Paulo foi o apóstolo que mais sofreu naufrágio. A cada 5 navios que ele pegava, 4 naufragava, quebrava. Tinha acidente, passava meses no mar. Paulo foi o apóstolo que mais chibatadas levou no seu corpo. Paulo foi o apóstolo que mais correu perigo de vida, de morte. Paulo foi o apóstolo que mais foi rejeitado pelas suas famílias.
seus parentes, seus outroras amigos, e fui abandonado por aqueles que aprenderam muito com Paulo. Quando você depara com essa situação, com esse relato que eu te dou, que é simples você ler em 2 Coríntios 11, 16 adiante, você vai entender o que eu estou lhe dizendo. Então, será que no século XXI, todos nós pregaríamos de Paulo, mas Deus não escolhia ninguém? Deus não escolheria ninguém para passar pelo que Paulo passou, apenas pregar o que Paulo pregou? Eu sei que eu não fui chamado para pregar o que Paulo pregou somente, mas passar pelo que Paulo passou, em outras proporções. E graças a Deus ninguém nunca entrou na minha casa para me surrar, embora tentaram me matar, a facada. Em São Luís do Maranhão, Imperatriz do Maranhão, vários pastores com faca foram no hotel para me matar. Já contei isso, talvez possa parecer assustador para você. Lembro como se fosse hoje. Então, meus amados irmãos, fora isso, eu pago um preço da solidão, porque eu não posso confiar em 99% das pessoas que andam do meu lado. Não posso confiar nas pessoas que me aplaudem, porque a qualquer momento que o cajado comer, elas são as primeiras a me abandonar, a falarem mal de mim. Quando a mensagem não for mais a conveniência que elas gostariam de ouvir de mim, elas me abandonam. Então, meus amados irmãos, capítulo 9, eu vou ler para vocês e vamos comentar. Eu vou começar do versículo de número 16. O número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões, e eu ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão. Os seus cavaleiros tinham coraças de fogo e de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Vamos por etapa. No verso de número 12, é solto os anjos do rio Eufrates. Os anjos do exército de Deus, os demônios que trabalham por Deus e que ficaram presos durante milhares de anos. No capítulo 9 começa Deus saltar todos os demônios. Todos os demônios serão soltos. E uma das coisas que você vai aprender é que esses demônios, eles serão materializados. Eles descerão tudo dos céus para a terra e subirão do inferno para a terra. São milhares de demônios, incontáveis. E eles serão vistos como você está me vendo aqui. Não será mais vulto. Você verá os demônios materializados, aqueles monstros horríveis, em que eles terão coraças de fogo, o que quer dizer que bala humana não vão poder matá-los, nada vai poder destruí-los. Sairá fogo dos seus lábios, porque Hebreus 12, 29, Deus é um fogo consumidor, e ele vai se cumprir aqui, o que Deus Jesus disse em Mateus 11, verso 20 a 29, que porque não creram no Senhor, porque não creram no milagre de Jesus, ele disse, haverá menos rigor para Sodoma, para Tiro e Sidom, do que para vós, que não creram na minha palavra, que não creram no meu milagre. Então esse fogo é um fogo destruidor. Pessoas serão queimadas. É como se você visse, pudesse fazer aqui uma comparação. Talvez você já viu algum filme de dragão, né? Era pequeno, tinha Ultraman, tantos filmes em que os dragões soltavam fogo pela boca.
Aquilo tudo é imaginação que veio do Apocalipse, sabia? Que os hollywoodianos, as empresas cinematográficas do mundo inteiro, usaram textos da Bíblia para se inspirar em fazer monstros que saltam fogo pela boca. Porque isso vai acontecer, que os demônios vão soltar fogo pela boca e vão destruir, vão queimar vidas vivas, porque aqui a terça parte será morta de uma forma cruel. É gente que não acaba mais, da maneira mais cruel. E diz que da boca desses demônios, desse exército, vai sair fumaça. O que quer dizer a fumaça saindo da boca desses demônios? O clima vai mudar. Os demônios mexerão com a estrutura da natureza da terra. Os vulcões, vários vulcões que estavam adormecidos há séculos, começaram todos de uma só vez as suas erupções. Umas mais leves, outras maiores. Aí você pode ajudar com o Dr. Google. Isso não é normal. Isso é uma senha de Deus. Então você imagine aqui, esses demônios sairão, farão com que esses vulcões, farão com que haja um aquecimento global infernal. Quando você vê a ONU, você vê os Estados Unidos, os países querendo resolver o problema do clima no mundo, isso é tudo ilusão. Porque não é a questão de que o homem está causando a degeleira no Polo Norte, Polo Ártico, na Antártica. O homem não teria condições de destruir o que Deus fez, a não ser que Deus permita. Porque agindo Deus, quem impedirá? Ninguém tem poder, quem vai resistir diante de Deus? Então isso é só um detalhe, Deus permite o homem fazer as suas burrices, porque isso tudo vai culminar no cumprimento da promessa de Deus. Então não existe essa questão de que daqui a 2050 que o Brasil terá menos emissão de gás, e o outro também. Isso é tudo história. Primeiro que não sabe se Jesus já voltou até lá. E segundo que nada vai resolver isso. Vai só piorar. Mas tem gente que paga para crer. Então é importante só que você saiba que eu falei. E que é o Espírito Santo me usando. E o tempo vai dizer, se você estiver vivo, você vai ver. E se não estiver vivo, no dia do Armagedon, você verá. Que todos serão ressuscitados, tanto para ir para o inferno, quanto aqueles que vão para a glória. Então a boca destes demônios sairão fumaça, fogo e enxofre. Enxofre, por que enxofre? Porque enxofre, nós já falamos, é o que? É o cheiro do inferno, que é a substância mineral que tem no Mar Morto, as margens do Mar Morto. O enxofre é um cheiro terrível, é um cheiro azedo e que sufoca. E que, na verdade, esse enxofre é o que está no inferno. E por que Deus fez, então, o Mar Morto, e nesse Mar Morto ser produtor de enxofre? Tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. O mar morto, eu já disse, representa o mundo. O mar representa sempre a palavra mar representa o mundo, sempre é o mundo. Morto é o mundo morto. O mundo está aqui, as águas estão lá no mar, mas ele está morto. Nenhuma alma sobrevive lá. Por causa do cheiro terrível, da temperatura da água. Não há vida. Então, quando você estuda sobre o enxofre é algo que era usado
nos tempos primórdios da Bíblia, para sufocar e matar pessoas, como Hitler matou na Câmara de Gás os judeus. Era usado isso no calabouço, muitos morriam assim. Os filisteus usaram isso, os cananeus, os romanos, e o enxofre sempre foi usado pelo mundo da bruxaria. O voodoo, ou a magia negra mais pesada da feitiçaria, sempre usaram o enxofre, porque o enxofre, para os bruxos ou para a feitiçaria, ele absorve todo tipo de negatividade. É como alguém colocar uma planta de São Jorge na casa dele, a ferradura atrás da porta, cabeças de alho em cima da geladeira, um copo d'água não sei aonde, e fala que isso é para absorver isso, aquilo. Então, o enxofre sempre foi usado para absorver tudo que é negativo. Então, a pessoa, esse enxofre será um engano em que as pessoas não sabem que passam a absorver as coisas ruins do mundo. Passa a aprender a viver com as coisas ruins do mundo, quando na verdade todos nós fomos criados para viver as coisas boas deste mundo. Eclesiastes 8:15, Isaías 1:19. Então esses demônios trarão esse engano às pessoas. Eles trarão esse engano. E diz a Bíblia Sagrada, presta atenção, eles tinham coraças de fogo e de jacinto. E nós já explicamos, jacinto era uma pedra que está em Apocalipse 21:20, fará parte dos muros da Nova Jerusalém. E também Êxodo 28:19 era uma pedra usada pelo sumo sacerdote na sua roupa. Então, mas o jacinto, aqui, jacinto, se você ir no Dr. Google, é a espécie de uma planta, de uma erva. E essa erva, ela sempre simbolizou, assim como o enxofre, a absorção do negativo, das coisas negativas, o absinto, essa erva, planta, ela é extremamente amarga e ela simboliza sempre angústia e tristeza. Tem um cheiro tão bom, tão forte, que as maiores empresas da França de perfumes, perfumistas franceses usam a folha do absinto para criar essência. Olha que coisa tremenda. O absinto produz tristeza, angústia, mas por ser bonita, ela é usada por ornamentos e também para fazer perfumes. E tem muita gente, talvez você não saiba, nunca percebeu, mas você, Dr. Google, vai te ajudar. O perfume para muitas pessoas são sinônimo de tristeza, de melancolia, de angústia. Você vê que perfume, quando você está num cemitério, dependendo da quantidade de flores que colocam lá, você sente mais cheiro daquela rosa, daquele perfume. Muita gente tem pavor de rosa, porque lembra velório, lembra defunto. Então os perfumes, muitos perfumistas, talvez você também não sabe, mas vai saber, a maioria deles são depressivos. A maioria de perfumistas não são homens ou mulheres de uma sexualidade natural, são todos de sexualidade imoral.
são todos depressivos, oprimidos pela sexualidade imoral, e por mais que produzem perfumes maravilhosos, isso não faz com que eles sejam felizes e abençoados. Então esse demônio, esses milhares de demônios, eles virão com esse engano. Coraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as suas cabeças como de leão, que fazem com que saia das suas bocas aquilo que eu disse: fogo, fumaça e enxofre. Por essas três pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre, o clima muda completamente, o povo sufocado por causa da fumaça, dos vulcões. O fogo, pessoas são queimadas porque os demônios vão queimá-las viva. E o enxofre, que vai sufocar e vai levar as pessoas à depressão. Porque o enxofre, como ele absorve todo tipo de negativismo, por isso que nós já vivemos a maior geração de pessoas depressivas no mundo. Isso é uma prévia do enxofre. Pessoas deprimidas, porque elas passam a ser absorvedoras das coisas negativas da vida. Você pega uma pessoa depressiva para tentar convencê-la que ela é feliz, que ela pode ser feliz, que a vida não é assim como ela pensa, que ela pode reverter o quadro da vida dela, é quase que impossível se não for pelo mundo espiritual. Psiquiatras estão vendo aí os seus pacientes se suicidando. Psiquiatras, mulheres, homens, psicólogos, psicanalistas. Nunca houve um número muito grande de suicídio. O número de suicídios aumentou assustadoramente, embora não tenha sido comentado. No mundo inteiro, meu irmão. Na Índia estão suicidando. Elas se suicidam em casa, tomam veneno, se mata a facada, deita sobre a faca. Então, a depressão vai assolar. E eu vou no final da mensagem te dizer aqui as 8 causas mais terríveis do final dos tempos. Para você ficar atento às 8 causas que vão destruir a humanidade e que já está em plena ação. Presta atenção. Diz aqui a Bíblia Sagrada: então por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. E é isso que eu quero que você entenda assim. Você dá para você fazer uma viagem comigo, uma odisseia, uma viagem no tempo, fechar os seus olhos, quem sabe, e tentar ver quantas pessoas você vê na rua. Você já viu algum vulto que te assustou na sua casa? Você já viu algum vulto que te trouxe medo naquela madrugada? Você já teve medo de ficar no escuro quando a luz acabou no teu bairro, na tua casa? Você assustaria se você visse uma pessoa fantasiada com a cara do diabo, com uma fantasia assustadora, à meia-noite, não é carnaval nem nada, e de repente você encontra com uma pessoa que quer apenas te dar um susto, como essas pegadinhas estúpidas que às vezes eles fazem aí com velhinhos e tudo. Não sei como é que não matam uma pessoa dessa aí, com esse susto que dão. Agora imaginou você vendo milhares de demônios corpóreo, materializado, como você está vendo uma pessoa. Você vê aquele bicho nojento, aquele mau cheiro de enxofre, aquele cheiro de podre, e aqueles demônios colados em você. Eu falo, fico arrepiado, porque eu sei que tem muita gente que não crê nisso. E esses demônios espalhados no mundo inteiro. Já pensou você tendo um filho pequeno e seu filho gritando: papai, me acode, que é isso, papai? E você nada pode fazer?
e seu filho morrendo queimado nos seus braços. Você pode imaginar isso, seu filho morrendo sufocado no seu braço. É os vulcões, é a fumaça, é o clima. A água toda contaminada, nós já lemos aqui, a água toda contaminada. Já pensou a sua mulher, a sua mãe, já velhinha, o seu pai, em que você cuida com tanto carinho e nessa hora, por não ter aceitado Jesus, por você, quem sabe, não ter levado a vida de Jesus a sério, está passando por um pedaço desse, uma situação dessa, ver o demônio de frente. É um negócio assustador, irmãos. Eu nunca gostei de filme de terror, porque eu acho que é um filme tão estúpido que não traz benefício nenhum para mim e eu não perco tempo. Mas eu sei que tem crente estúpido que vê. Eu sei que tem crente estúpido que ama ver filme de terror, um matando o outro, arrancando o pescoço do outro. Assim como crente que vê o Big Brother, que não faz sentido, né? Falta de vergonha terrível. Uma imoralidade, um povo homossexualismo impregnado no Big Brother. Uma imoralidade sexual. Todo mundo fica com todo mundo, todo dia eles têm que ficar bêbado. E crente bota a filha, bota o filho, a esposa, para ver Big Brother. Isso é o fim da picada. Graças a Deus, na minha casa, minha filha, nunca eu precisei. Por isso que na minha casa, nunca, ao longo dos anos, minha filha nunca viu filme pornográfico na minha casa. Minha filha nunca viu Big Brother na minha casa, novela na minha casa. Minha filha nunca viu ver filme imoral na minha casa. E nós sempre gostamos muito de cinema, e todo cinema que eu vou com a minha filha, ela que tem que ler a sinopse do filme. E se ela ser pai, o filme é 12 anos, mas tem sessão que não tem coisas aqui que não aprove a Deus, a gente não vê. O respeito mútuo que eu tenho pela minha filha. Respeito mútuo que ela tem por mim. Mas infelizmente, a maioria dos crentes vê novela, vê essas novelas da Record que é uma podridão, é tudo uma mentira. Eu sei que tem gente me ouvindo aí, que gosta, porque gosta da mentira. Porque a Universal, ele deturpa a história, deturpa Lázaro, deturpa Jesus, deturpa José, deturpa Salomão, tudo errado, uma confusão. As mulheres, a história que eles vivem, é só para criar enredo, criar capítulo e disputar com a Globo. Será que alguma novela dessa levou alguém a Jesus? Mas o filme Paixão de Cristo, feito por Mel Gibson, converteu não só o ator que fez o papel de Cristo, mas a maioria do elenco. Tinha sinceridade, tinha verdade. É o único filme em toda a história da minha vida, pode ser que alguém faça outro, que se assemelha, que se aproxima mais do que aconteceu com Jesus Cristo no dia da sua morte. Mas, enfim, você faz as suas escolhas. E eu deixo o Espírito Santo fazer as minhas. Para que eu continue pregando a verdade. Doa quem doer. Então eu quero continuar lendo, explicando a você. O poder dos cavalos está na sua boca. E nas suas caudas, pois as suas caudas eram semelhantes à serpente. E tinham cabeças e com elas causavam dano. Essas caudas eram semelhantes à serpente. Muitas pessoas que eu falo, você tentar idealizar esse demônio, olha a aparência desses demônios. Essa cauda era como serpente, e matava, e destruía. Você imagina que monstro, será que Hollywood pode idealizar um monstro desse e fazer um próximo filme aí, de terror e lançar no mundo cinematográfico no mundo? Então diz aqui claramente, pois as suas caudas, o poder dos cavalos está na sua boca. Lógico que sai fumaça, fogo, enxofre, mas na sua cauda, porque a sua cauda é como serpente, que tem cabeça e causa dano. Então o diabo, a serpente é o diabo. Por onde esses demônios passarem, eles destruirão de um jeito ou do outro. O rastro onde o demônio passa, o rastro dele, a cauda dele é bastante para destruir uma família, para destruir uma nação, para destruir um país, uma cidade.
uma região inteira, uma religião, uma igreja, que não são aquelas levantadas por Deus, porque as levantadas por Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E diz aqui, olha, os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependerão das obras das suas mãos, para deixarem de adorar a demônios, olha, e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Coisa tremenda é o Salmo 115, verso 2 a 8, né? Que é o salmo mais completo sobre a idolatria. Todo católico, todo romano devia ler isso. Mas quando a Bíblia diz aqui, olha, os homens que não morreram por essas 3 pragas, eles, diz a Bíblia aqui, não se arrependerão e vão continuar a adorar aos demônios. Vão adorar os demônios. Adorar os demônios, vão adorar as pessoas imorais. Nós percebemos no meio de comunicação, você vê, olha, todos os cantores homossexuais são defendidos a unha e dente, são defendidos a ferro e fogo, preferem adorar os demônios do que a Deus. Olha os artistas, olha aí quantos artistas que estão dizendo que se tornaram bissexuais, dorme tanto com homem quanto com mulher, mulher com homem, e as pessoas o adoram, as pessoas veneram. E a mensagem do século XXI que tem que respeitar, 0 para os intolerantes, tem que haver tolerância, cada um segue o caminho que quer, lógico, porque não foram eles que criaram as vidas, não foram eles que fez o homem a sua imagem e semelhança, e eles não estão nem aí, porque eles acham que eles não vão para o inferno, e esses do sexo imoral também não vão para o inferno. Então a Bíblia diz que vão preferir adorar os demônios e adorar, que mais? Aos ídolos de ouro. O que é ídolos de ouro? Tantas coisas, por exemplo, as pessoas idolatrar a fortuna, idolatrar o dinheiro, idolatrar homens ricos e bilionários. Os elogios passam a ser veneração. Os elogios não são apenas uma honra, são veneração. É como se a pessoa se tornasse o Deus da vida dela, a referência da vida financeira. A referência da vida financeira. O resto não interessa. Ninguém está procurando nas pessoas mais a referência, caráter, a referência da bondade. Porque muita gente diz, essas pessoas ajudam muito. Quanto que ajudam? Um cara que tem R$1 bilhão e tinha que dar no mínimo por mês 10 bilhões de cesta básica. Já não tinha pobre passando luta, pelo menos na cidade de São Paulo. Se todos do grupo fizessem. Mas eles querem ajuntar, aglomerar, aumentar os seus negócios, fazer mais parcerias, comprar 40% dessa empresa, vou comprar 20% daquela empresa, e é assim que gera, é assim que é envolvido o negócio. E as pessoas estão felizes com isso. Ou a confraternização com vinho, camarão, lagosta, comida boa, e dizendo agora, nós vamos prosperar, e nós prosperando, nós vamos ajudar o mundo. Nem o diabo crê nisso. Então diz aqui, olha, vão adorar aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. As pessoas vão se apegar a todos esses líderes religiosos, Dalai Lama, todos esses líderes religiosos, vão se apegar a eles
vão se apegar a imagens, porque serão mais importantes do que Deus. Vão se assegurar nessas estátuas, nessas imagens, para tentar resolver os seus problemas. E a Bíblia é clara dizendo aqui, olha, nem se arrependerão, nenhum deles, dos seus homicídios. Todos os dias nós podemos, eu disse isso e repito, nós podemos estar matando alguém. Todo dia podemos estar matando alguém. E estes 3 ais que diz aqui a Bíblia Sagrada, essas 3 pragas, 3 ais, quem eles vão alcançar? Os empresários, os pastores e os reis da terra. Salomão, vou ler para você, foi o primeiro homem a receber a revelação dos ais. Primeiro homem. E diz assim, ó, capítulo 23, provérbio de Salomão, diz assim, olha aqui, ó. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? São para os que demoram perto do vinho, prazer da vida, para os que andam buscando bebida misturada. Bebida misturada não está ligada apenas à bebida de álcool. Bebida misturada é as pessoas aceitam o profano com o santo, o evangelho genuíno com a religião falsa, a ignomia. Aí diz assim, não olhes para o vinho quando se mostrares vermelhos, quando resplandece no copo e se seca suavemente. Também no mundo natural, a bebida mais bebida no mundo hoje é o vinho. Sabia disso? É o vinho, a bebida mais bebida do mundo. É o vinho, não é mais a cerveja, nem o uísque, nem junho, é o vinho. Tudo isso, meus amados irmãos, é profético. Tudo isso é prenúncio das coisas que aconteceriam. Hoje o casal rico, ele não sai e pede um uísque, ele pede um vinho num restaurante. Hoje o casal quer aumentar a relação sexual, quer botar para quebrar de noite, bota uma garrafa de vinho ou 2, a grande maioria. O vinho agora é afrodisíaco, não é apenas uma bebida, é afrodisíaco. E é sinônimo de grandeza. Em qualquer restaurante famoso que você for aqui em São Paulo, no mundo inteiro, esses aí top de linha, você vai ver uma parede enorme, lotada de vinho. Você não vai ver uma parede lotada de uísque, nem gin, nem nada, vinho. Isso é normal. Não olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho, quando resplandece no copo e seca suavemente. No seu fim morderá como a cobra, como a serpente, e como o basílico os picará, como a serpente venenosa picará. Os teus olhos verão coisas estranhas, o teu coração falará perversidade. Então aqui não é só o vinho, repito, a bebida alcoólica, mas é o vinho do mundo. O mundo mudará a visão, mudará teu coração. Seu coração falará coisas pervertidas, quer dizer, seu coração perderá a essência do caráter, da noção da vida. Seus valores mudarão. E disse Salomão, será como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. Quer dizer, dorme no meio do mar, a pessoa está ali, dormir no meio do mar é morte certa. Ele dormiu no meio do mar, ele vai ser engolido pelas ondas, etc. e tal. E aquele que dorme no topo do mastro, né? Quem consegue dormir no topo do mastro? É como se você pegasse um poste e deitasse lá em cima. Será que você consegue equilibrar e tirar um bom sono? Ou vai cair e esborrachar? Dirás, espancaram-me, mas não me doeu. Bateram-me,
mas não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a beber. Para quem ausais? O primeiro que é visto isso é Salomão. Então ele disse que muitas pessoas vão dizer assim, olha, espancar, mas não doeu. É que eu disse aqui, o enxofre, né? Faz com que as pessoas absorvam toda a adversidade, toda a negatividade. Então, em vez da pessoa absorver coisa boa, ela absorve negatividade. É a depressão, se eu ficar cheia de coisas malignas, ela está entubada, ela está lotada, ela está completamente até o tampo da cabeça, lotada da embriaguez dos prazeres da vida. Então eu disse, espancaram, mas eu não me doeu. Bateram, mas eu nem senti. E quando virei a despertar, quando eu despertar novamente, ainda tornarei a beber. Então não adianta. E quer dizer, é claro, não adianta Deus mandar juízo, não adianta Deus mandar Covid. Meu filho, você acha que as pessoas não vão converter nessa desgraça aqui, vão converter com o Covid? Vão converter porque as torres gêmeas caiu nos Estados Unidos? Vão converter com ebola? Vão converter com HN1, com dengue? Vão converter com fumaça? Vão converter com crise? Então a Bíblia diz aqui, olha, nem se arrependerão dos seus homicídios. Quantas pessoas nós matamos todos os dias porque nós não somos verdadeiramente cristãos? Quantas pessoas são mortas porque falta cristão com testemunho? Falta cristão com luz? Porque você trabalha tanto e no seu trabalho a única coisa que você mostra é o seu poder de trabalho, de conquista, de ganhar dinheiro, de resolver os problemas dos seus clientes, etc. e tal. Quem sabe como dona de casa, o que você consegue fazer é mostrar aos seus filhos que você é uma boa mãe. Mas será que a senhora não tem sido homicida dentro de casa por não viver um Jesus de fato? Seus filhos se desviam. Seus filhos estão desviados e você finge que não é contigo. Seu filho casou, sua filha casou, mas nenhum deles se tornaram crentes. A culpa é sua ou é deles? A culpa é sua, que passou a mão no pecado, que não botou moral na tua casa, deixou a tua casa virar um rendezvous, um motel. Essa é a verdade. Quantos pais são homicidas dos filhos? Por causa dos maus exemplos, os filhos morrem dentro da igreja. Quantos líderes espirituais que estão matando a família, porque eles não têm testemunho. Dentro do púlpito é uma coisa, aí quando chega em casa os filhos sabem quem o pai é, quem a mãe é. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos os homicidas e nem das suas feitiçarias não vão se arrepender das suas feitiçarias. Não deixa eu dizer aqui para você. Feitiçaria, ela vem, é uma palavra que vem do latim. Feitiçaria é uma obra, um ato que não pertence ao mundo natural divino. É a imitação do milagre. Depois foi para a Grécia, Itália e Portugal. Os primeiros países a aderirem à feitiçaria. Egito tinha feitiçaria, tinha magos, mas não bruxaria. Na França, o que tem de voduísmo e bruxaria é inacreditável, assim como nos Estados Unidos, estado de Canérica, assim como na Grécia, assim como em Portugal, meu Deus, na Europa o que tem mais centro espírita é Portugal. Então, o Salmo 72, 18 diz que só Deus faz maravilhas e milagres. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 adiante, só Deus faz milagre. Só Ele pode operar maravilhas. Então, feitiçaria, ela é um instrumento. Alguém quer buscar com facilidades, usando forças ocultas, aquilo que não busca em Deus. Os feiticeiros, quem vai no centro espírita fazer um trabalho, é porque é muito mais fácil visitar o centro espírita numa sexta, tomar um passe, dar um dinheiro, comprar um frango, uma vela,
dar uma oferenda do que mudar o seu caráter. O feiticeiro não precisa mudar o caráter. É igual o católico, ele pode ir para a missa domingo de manhã e ficar de olho na bunda da outra irmã. Ele pode ir com a sua esposa de olho na amante que está lá, aquela mulher que ele está de olho, é a mulher da mesma forma. Pode ir na missa e de olho no marido dos outros. E pode sair dali na missa de domingo e volta para casa. Cervejada, churrasco, palavrão, bebida à vontade, e faz coisas erradas e mente, briga com a família, briga aqui, briga ali. O católico, ele é católico, mas ele vai para o estádio de futebol, ele manda o juiz tomar naquele lugar, ele manda o jogador tomar naquele lugar. É o católico. É o católico. Não exige caráter. Não exige caráter. Até porque está aí o Papa apoiando homem com homem, mulher com mulher, etc, 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 etc. Por que caráter? É porque ele nunca leu Bíblia. E, na verdade, ele quer ser mais do que Deus, o Papa, porque senão ele lia a Bíblia e pregava exatamente, ou simplesmente deixasse de pregar, do que pregar essa asneira que ele está pregando. Você vê que absurdo que nós chegamos, em que as pessoas estão adotando crianças, um casal homoafetivo, adotando crianças. O que será dessas crianças? O que será dessas crianças? É um negócio, é o fim do mundo, é uma depravação, é tudo que está aqui. Não se arrependerão dos seus homicídios, estão se matando a si mesmo, das suas feitiçarias. Saiba, os milagres de Deus é feito por amor, através do Espírito Santo. E os milagres feitos pela feitiçaria, os sinais, são movidos a interesses de seus adeptos para si, já que não realiza nada por bondade e amor. E você sabe que no grego a palavra feitiçaria chama farmaqueia. A palavra feitiçaria vem do farmaqueia. E o que é farmaqueia? De onde vêm as drogas. Por isso que nós temos aqui o chá do povo do Amazonas, que toma o chá, o tal do Zantra e Mantra, tomou chá, que ele é uma droga terrível. Na Jamaica, toda a feitiçaria, todos os pais de santos, todos os voduístas são movidos à droga, fumam maconha e tomam um chá infernal. O cara fica 3, 4 dias sem noção do que ele está fazendo. As drogas fazem parte do voduísmo em que está, na França, em tantos lugares. E Deus estava dizendo apenas aqui, a feitiçaria é uma rebelião, mas você vai entender os 8 pecados que vão prevalecer no mundo e já estão prevalecendo. Quando eu digo que tremendo farmaqueia vem do grego, feitiçaria, né, da onde se produz as drogas. Ele diz aqui, olha, nem se arrependerão das suas prostituições. Prostituições é pessoas que tudo que fazem é por interesse. Estão na igreja por interesse. Deus pode dar para mim uma coisa, então eu vou me vender. Eu vou para a igreja porque lá eu posso me prostituir. Prostituir é você fazer parte de um relacionamento onde há interesses financeiros por trás. As pessoas não se arrependerão disso. E nem do furto. Aí eu disse, furto é aquele que rouba sem estar próximo da vítima. Artigo 155, 1 a 4 anos de cadeia. Furto. Deus ficou mais de 400 anos sem falar com a humanidade entre o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. E o povo furtou. Parecia que Deus tinha abandonado o mundo. Porque vem Malaquias capítulo 3 e o povo não emenda. Malaquias capítulo 3 era um recado. Aí eles não dizem quem furta, quem roubará o homem a Deus. Deus sai do mundo. E vê esse silêncio, mais de 400 anos,
ninguém conseguia ouvir a voz de Deus. Então, meus amados irmãos, esse furto é o sonegador. Quando Jesus fala que ninguém arrependerá dos furtos, o sonegador. Você não precisa matar alguém para sonegar imposto. Por isso eu digo, crente que trabalha sonegando, está furtando e será condenado ao fogo eterno do inferno. Furto, corrupção. Os corruptos de colarinho branco não precisam andar armado e matar alguém para corromper e roubar o que roubaram do Brasil. Furto, é isso. Então, um dos pecados terríveis do final dos tempos é a sonegação e a corrupção. Corrupção generalizada dentro de casa, de uma família, dentro de um sistema religioso, dentro da política, sistema de saúde, em tudo quanto é lugar. Tem corrupção e sonegação. E o roubo? O roubo é o artigo 57 de 10, vai até 10 anos de prisão. 157. O roubo é quando há violência. Quando alguém te ameaça com revólver, ainda que não te mate, mas ele te ameaçou. Ele deu em você uns tapas, umas coronhadas, então ele usou de violência. Então isso é roubo, é mais grave. Mas tremendo, que o Senhor disse, roubará o homem a Deus? Parece quase que impossível. Usaram com violência de Deus, usaram. Porque Jesus, Deus, é onipresente. Ele disse, dentro da minha casa, eu quero que traga o dízimo e oferta dentro da minha casa. Que entrega aos meus profetas, entrega aos meus sacerdotes. Está escrito lá. Então roubaram com violência, porque em Neemias, muitos dos homens de Deus deixaram de servir a Deus, porque não era dado a eles mais o dízimo e a oferta, não era sustentado, porque os sacerdotes e os levitas eram sustentados pela coleta das primícias que o povo trazia para os homens de Deus. Eles tinham que viver daquilo. Eles não podiam ter empresa, eles não podiam ter um tempo dividido a não ser com Deus. Então, o roubo é com violência. O roubo é quando nós, exemplo, deixamos tantas crianças morrer de fome, deixamos tanta gente passar provas terríveis, porque nós queremos guardar para nós e desfrutar para nós o dinheiro que achamos que é nosso. Isso é roubo. Porque em detrimento da nossa miserabilidade, nós ameaçamos, torturamos e fazemos violência às crianças que morrem. Como eu disse para todos, quando o pastor mandou para mim, dizendo, pastor, os velhinhos estão morrendo desnutridos de fome. Covid matou seus parentes, elas não têm ninguém por elas. O que nós vamos fazer? E eu, num ato de loucura, tive que dizer, vamos pegar 200 dessas viúvas aí e bota ela para comer com as crianças todo dia. Então, quantos roubam todos os dias, em detrimento do seu sucesso e de conquistar os seus bens, em detrimento de ter o seu melhor apartamento, sua melhor casa, seu melhor carro, o resto é que se exploda. E aí o pior não é isso, é que os infelizes acham que vão morrer e vão para o céu. Pessoas crentes há 10, 20, 30, 40, 50 anos, eu não posso entender isso. Que uma pessoa dá de oferta 1.000, 2.000 por mês, 3.000 por mês, quando ela podia dar muito mais, ela se acha que está bem demais, está bem na fita, quando ela está roubando, outrora furtando. E tanto o furto quanto o roubo há uma penalidade. Se no mundo natural há corrupção na polícia, é alguém que rouba, que mata ou que furta, pode sair pela porta da frente da delegacia por ter pago uma fiança, com Deus não tem.
Com Deus não tem livramento. Você pode estar numa condicional até agora, sabia? Você pode estar vivendo uma condicional até agora e a vida não decola. A vida não vai para frente. Porque deixou de servir a Deus e dar a Ele o que Ele realmente merece. Olha, meus amados irmãos, terminando, aqui já termina, no verso 20 e 21, já termina o crer no Evangelho. Pregar a palavra será quase que impossível. Eu sei, Deus tem me dito isso. Pregar arrependimento será notório a sua rejeição. O maior número de demônios serão soltos à terra como nunca antes na história da humanidade. Praticamente 1/3 de demônios estarão na terra. Agora, 1/3 de demônios são bilhares que Satanás levou com a sua cauda. Bilhares tomarão posse da natureza humana, da alma e da vida. Se você e eu ficarmos para a tribulação, os demônios tomarão conta da nossa natureza humana. Os demônios entrarão dentro das pessoas, atormentarão essas pessoas, tomarão conta da alma, da vida. E nenhum mal, nenhuma arma humana poderá vencê-los, porque essa couraça de fogo é algo que nada pode atingi-los. Repito, não queira ficar para a tribulação para você ver materializados os demônios que você só lê na Bíblia Sagrada, que você sabe que está nas regiões celestiais, mas você nunca viu. Terrível é que mesmo o severo juízo de Deus na humanidade, você viu aqui, a depravação humana não dará importância. Não dará importância. Por causa dos apegos aos prazeres pecaminosos. Por isso, eu repito, você acha que o Covid-19, por mais que mata, vai converter o mundo? Você acha que qualquer pandemia que vier, por mais que venha matar, vai converter o mundo? Então, olha, os 8 pecados que aceleram no capítulo 9. Para que você entenda o que vai acontecer. A bruxaria, a feitiçaria vai ser uma das religiões que vai crescer muito, assim como o islâmico tem crescido assustadoramente. É a maior religião do mundo hoje, é os islâmicos. Segundo é a bruxaria, a feitiçaria. Porque diz, os católicos, mas não são praticantes. Os evangélicos são encapados. Segundo, o maior pecado do mundo, do capítulo 9 adiante, pornografia. Terceiro, homicídios, muito assassinato, muita gente matando uma outra por causa de dinheiro, por causa de ciúme, por causa de relacionamento. Furtos, corrupções, as drogas consumirá das famílias mais nobres as famílias mais miseráveis em lugares paupérrimos. A imoralidade se tornará o extremo sexual. O homossexualismo será mais comum daqui para frente do que o casamento de homem e mulher. Grave isso aí. O homossexualismo será mais evidente. Você vai ver mais artistas plásticos em vários segmentos do mundo do que casais heterossexuais. Muitos casarão sabendo que são bissexuais. E aí nós temos duas, uma. Ou eu prego a verdade, ou eu deixo a verdade. Como disse Jeremias 23:1, esses ais pegará todos os pastores. Preciso terminar.
Ai dos pastores que destrói e disperso as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: visto que dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não cuidastes delas, trarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então, esse juízo virá para os pastores, para os reis das terras, está em Apocalipse 18, 1 no 10, chegaremos lá, e os empresários, capítulo 22, 13. 22, 13. 22, 13. 22, 13 diz assim: ai daqueles que edificam a sua casa com injustiça. Ai daqueles que edificam os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário devido de todo o seu trabalho. Todos pagarão, irmãos, todos, não, ninguém será livre, ninguém será livre, a não ser que nós tomemos isso de fato para a nossa vida. Cuidado com tudo aquilo que você tem ouvido, se na verdade tem feito efeito na sua vida. Se isso tem causado na sua vida um temor. E sabendo que Jesus é misericordioso para perdoar quando há sinceridade em nós. Mas não espera chegar no Apocalipse, porque você viu, diante de tanta desgraça, o povo não vai se arrepender. Vão preferir servir a demônios. Cuidado, os demônios podem estar representados nos seus carros, na sua casa, nos seus filhos, na sua mulher, no seu marido, nos seus pais, que você idolatra, na sua posição financeira, no seu empreendedorismo, a fama, o sucesso. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui com seus filhos e ministrando, meu Deus, o Apocalipse, no capítulo de número 9, encerramos hoje. E agora a 7ª trombeta, que vai até o capítulo de número 19. Meu Deus e meu Pai, ajude-nos a sermos pessoas referência do Evangelho. Ajude-nos a sermos referência do amor ao Senhor. Ajude, meu Deus, a sermos referência por onde quer que venhamos passar. Ajude, meu Deus e meu Pai, que nós não esperemos o pior acontecer, porque o pior não converte ninguém. Está aqui a prova. Tem gente que fala, se a coisa apertar para fulano, ele vai se converter. Não, a pessoa se revolta e não se converte. Grande maioria. Outros dizem, essa coisa melhorar para fulano, as portas se abrirem, eu tenho certeza que vai se converter. Pior, não se converte, porque se distrai com as vitórias, com as conquistas, e não se entrega a Jesus. Então ajuda, meu Deus e meu Pai, coloca-nos pessoas boas ao nosso lado, tire as más companhias, tire o falatório, tire qualquer negócio que nos corrompa, tire qualquer negócio que nos tire a Tua presença, tire de nós, meu Pai, toda visão errônea da palavra do Senhor. Ajude-nos a sermos furtadores, roubadores, feiticeiros,
rebeldes, homicidas. Ajude-nos a não sermos idólatras do ouro, da prata, do bronze, de demônios, a não colocarmos pessoas acima do Senhor. Ajude-nos, meu Deus, a não termos inveja do homem rico, a não termos inveja dos homens de posse. Ajude a termos consciência que nós devemos ter exatamente o que Tu tens para nós, porque é isso que nos salvará, é isso que nos levará, meu Senhor, à vida contigo, é isso que nos levará a viver uma vida eterna ao Teu lado. Abençoa, meu Pai, todas as pessoas que começaram esse culto sem parâmetros, sem discernir o bem e o mal, sem conhecer de fato o mover do Teu Espírito, sem conhecer de fato a essência das Suas revelações apocalípticas. Abençoa, Pai, dá-nos sinceridade. A vida é boa para viver sobre limite, prudência e coerência. A vida é boa para se viver aos olhos do Senhor. A vida é boa quando vivemos o centro das Suas vontades. Muito obrigado, Pai. Eu oro agradecido ao Senhor, hoje e por todo sempre, pedindo misericórdia, graça, compaixão, pedindo, meu Deus, conversão, arrependimento em todos nós. Nos abençoe na oração, nos abençoa, fala conosco na Tua palavra, ajuda-nos a nos render a esta oração, de sermos, meu Pai, diferentes do que fomos até aqui. Muito obrigado, é no Seu nome, no nome de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus, eu que os abençoo hoje por todo sempre. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Deus seja com a sua vida. Fique na paz.